Tenho refletido bastante ultimamente sobre um tema que ele é muito pertinente na vida de cada cristão, na vida de cada discípulo, que é sobre a igreja. A gente hoje não vai conversar sobre, o que fazer dentro da igreja, o que é a igreja, qual é o melhor lugar para se estar, se a gente deveria ir ou não na igreja. Não é esse o assunto. Mas é justamente entender que às vezes existem lugares onde a gente está que nos cobram muito, que nos cobram em todos os sentidos, tanto para servir, tanto para fazer, quanto para ter certas práticas culturais que muitas vezes não são bíblicas e muitas vezes pode atrapalhar a nossa fé. Olha que loucura, a gente estando em um lugar espiritual pode acabar mais nos afastando de Deus do que necessariamente nos ajudando. Eu fiz recentemente um vídeo aqui contando um pouquinho sobre a minha experiência na igreja, onde eu fazia parte. Então eu dei o meu relato, eu contei coisas que aconteciam lá, coisas que eu fiz e que eu me arrependo bastante e práticas que eu não considero legais. Então eu recomendo que você assista depois esse vídeo, ok? E de novo, só algo que eu queria ressaltar, não estou querendo dizer ou falar mal de nenhuma instituição, de nenhuma igreja. Eu quero, na verdade, tentar trazer à luz alguns tópicos para você prestar muita atenção, porque assim como me prejudicou, eu não quero que prejudique você espiritualmente. O meu objetivo é, de verdade, poder te ajudar na sua caminhada com Deus. Não é destruir ou enfraquecer a sua fé, muito pelo contrário. É para te mostrar que, independente de você estar em um lugar super incrível ou super terrível, você não desistir de Deus, não desistir de Jesus Cristo, tá? Queria ler uma escritura que fica em Hebreus 4, versículo 10, e ela traz um insight incrível que eu achei ele muito interessante. Olha só. Pois todo aquele que entra no descanso de Deus também descansa das suas obras, como Deus descansou das suas obras. Olha essa escritura e analisa como que tem sido você na igreja. Se você frequenta, obviamente. Se você não frequenta, seja uma igreja, seja um templo, seja um lugar onde cristãos se reúnem para compartilhar a palavra de Deus, cantar, glorificar o nome dele, não tem problema. Ainda assim, a mensagem vai ser extremamente relevante para você. E se você frequenta, vai ser muito mais também, tá? Essa escritura ressalta que quando a gente entra no descanso de Deus, a gente também descansa das tuas obras. E é engraçado porque eu queria relacionar essa escritura com uma outra que o próprio Jesus relatou e disse lá em Mateus 11, versículo 28 ao versículo 30. Venham a mim todos os que estão cansados e sobrecarregados e eu darei descanso a vocês. Tomem sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim, pois eu sou manso e humilde de coração, e vocês encontrarão descanso para as suas almas. E aqui está o versículo que eu acho que ele é maravilhoso, no versículo 30. Pois o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Então a gente está vendo aqui, entrar no descanso de Deus. O jugo de Jesus é suave, o seu fardo é leve. E às vezes a gente pode estar dentro de um ambiente religioso que ele suga as nossas energias, ele suga a nossa fé. Você tem que servir, fazer mais e fazer cada vez mais. Só que a mensagem do evangelho é, óbvio, não é fácil, mas não é de um trabalho extremo, um trabalho absurdo que mina a nossa fé, que mina a nossa vontade de ter um relacionamento com Deus. Quando eu estava nessa igreja, cara, de novo, eu sou grato porque eu aprendi muitas coisas e eu levo pra minha vida. Eu aprendi muitas coisas sobre a Bíblia, sobre como ser um cristão de verdade, o que é certo, o que é errado, a ter um relacionamento com Deus, que isso é maravilhoso. A obra de Deus foi feita ali. Só que a partir do momento que você colocar uma carga sobre os cristãos, sobre os discípulos, uma carga extrema de você tem que fazer, e se você não fizer, meio que você fica com a sua consciência pesada. Isso não é o verdadeiro evangelho. Isso é muita mentira. Isso é, cara, terrível. É terrível. Porque como que você quer viver um evangelho se você se sente a todo momento acusado? Sendo que o evangelho ele é a graça de Deus profunda. Então você errou como ser humano, mas Deus te perdoou porque você está em Cristo. E óbvio, tem uma escritura que fala, o Paulo diz, não é porque Cristo morreu por vocês que vocês vão continuar pecando, porque existe o conceito da santificação, que é por Cristo que somos salvos, não é por nossa obra, não é porque eu sou bom.
Porque isso é justamente o que os judeus faziam. Eles buscavam esse extremismo de eu tenho que fazer sacrifícios, eu tenho que dar as minhas ofertas e fazer 1 milhão de coisas e aí eu consigo me justificar. Só que isso é a gente voltar para aquele legalismo e voltar para aquele sistema completamente religioso que Jesus criticava. Quando a gente percebe que eu sozinho não consigo me salvar, eu não sou autossuficiente em Jesus Cristo, eu preciso dele, eu preciso da graça extrema dele para curar todos os meus pecados, para me salvar, e por conta dessa salvação que eu decido me santificar. É uma consequência da salvação. E é até interessante, como que eu sei, Léo, se eu tô salvo, se eu não estou salvo? Óbvio, tem a obra do Espírito Santo, mas tem justamente isso. Você confessar Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador, ter fé profunda nele, ter essa esperança. E aí, obviamente, você decidir se arrepender dos seus pecados, depois você selar o seu compromisso com ele no batismo, e aí sim viver essa caminhada, mas não são por nossas obras, não são. A Bíblia já disse isso várias vezes, é pelo coração de Jesus Cristo de ter morrido na cruz por cada um de nós. Então, quando você está num sistema que eles querem jogar cargas em você, faça isso, faça isso. Se você não faz isso, você está errado. Eu lembro até de uma história que um pastor contou, que eu vi recentemente num vídeo. Ele disse que quando ele era mais jovem, quando ele estava iniciando a caminhada dele com Deus, ele costumava ir na igreja. E aí tiveram alguns cultos onde ele faltou um culto, e aí ele começou a ir de novo, aí ele faltou outro culto, e o pastor questionou ele. Pô, você tá bem espiritualmente? Né? Você não veio no culto, tá tudo bem? E é aquilo, é aquele amor disfarçado de cobrança. Eu passei por isso. Nossa, as pessoas falavam, é amor, a gente se preocupa. Eu não vou julgar, não tô aqui pra julgar a intenção de ninguém, mas o que eu sentia, porque eu já fiz isso também, lá no fundo da consciência era um certo julgamento. Do tipo, nossa, aquela pessoa não tá indo no culto, será que ela tá bem com Deus? Será que ela tá pecando? O que será que ela tá escondendo? E esse pastor disse que estava bem com Deus, que estava tendo o seu relacionamento com ele. Não tinha nada de errado. Eu nem lembro os motivos pelos quais ele disse que não foi no culto. Mas é um sistema controlador, quer controlar a sua opinião, quer controlar a sua vida. Todas essas coisas, isso é doentio. Isso é doentio. Desculpa falar. Eu quero falar a verdade, entendeu? Cara, começa a corroer o teu relacionamento com as outras pessoas, começa a corroer a tua fé. Cara, você tem noção do que é viver um evangelho como se fosse algo horrível? Chegou nesse momento pra mim. Eu não senti a alegria de estar na presença de Deus. Eu não senti a alegria de fazer absolutamente nada espiritual. Porque tudo eu sentia que era um trabalho, era uma cobrança. Se eu não fazia, estava errado. Se eu não fazia, eu não era um discípulo de Deus. Não é isso que Jesus prega. Se falam isso pra você, que você tem que fazer 1 milhão de coisas, senão você não é salvo, senão você não é justificado, não vão te ver com bons olhos, muito cuidado com esse sistema, com esse lugar. Pode ser um lugar extremamente religioso, um lugar extremamente prejudicial para a tua fé. Sai daí, procura um outro lugar, procura uma outra igreja, conversa com as pessoas. Eu sei que às vezes a gente tem a pressão de amizades e de pessoas que estão lá. Às vezes tua família tá lá e você não quer sair. Pode pegar mal, vão achar que você tá abandonando Deus. E isso dentro da nossa vida, óbvio que machuca, óbvio que mexe com os nossos sentimentos e emoções. Mas é uma decisão que você tem que tomar. Você quer ter um relacionamento de alegria, de paz, de descanso com Deus? Ou você quer ter uma vida religiosa, extremamente burocrática, complicada, deprê? Sério mesmo, hoje o meu relacionamento com Deus ele é muito mais feliz, cara. Nossa, quão bom é ler a Bíblia, quão bom é orar, quão bom é falar de Jesus Cristo, cantar pra Deus, ir nos cultos. Sério, é como se eu tivesse tirado um peso das minhas costas. E ainda assim tendo a certeza de que eu tô com ele, porque eu tenho certeza disso. E nunca perca essa certeza. Você não é salvo por uma igreja, ok? Escuta o que eu tô te falando. Escuta que depois você estuda mais sobre isso. A igreja, ela salva. A igreja, ela te ajuda a permanecer salvo. Óbvio. Eu não quero ser contra a igreja. Eu já falei em vários vídeos aqui. Quero ser o cara que vive seu cristianismo sozinho. Não. Muito pelo contrário. A gente precisa de pessoas para nos encorajar. Mas a igreja nunca vai te salvar. E se tem um lugar que fala que só lá dentro eles são salvos, só lá dentro existe a salvação, existe o verdadeiro evangelho, a verdadeira pregação. Cara... isso é um absurdo.
Isso é um absurdo. Isso pra mim é regredir a mensagem de Cristo. E eu não quero julgar ninguém, sério, mas o problema que eu tenho é com o sistema, cara. Não são com as pessoas. As pessoas às vezes são vítimas. Eu fui uma vítima. Existem pessoas que são vítimas de que, nossa, estão ali alimentando, lá é o lugar certo, lá é perfeito, não existe outro lugar como aquele. Cara, abre seus olhos. Olha quantas pessoas estão fazendo coisas incríveis com Deus através do Espírito Santo, ajudando pessoas a conhecerem a Cristo, ajudando os necessitados, amando as pessoas. Se foi essa a mensagem de Jesus Cristo, quem sou eu para falar que aquela pessoa não está salva ou está errada por não fazer parte da minha igreja? Não, essa não é a mensagem de Jesus. A gente precisa descansar em Deus, a gente precisa encontrar essa paz em Jesus e não em pessoas, e não em um sistema. Essa era a mensagem que eu queria compartilhar com você. Se você se identificou, se você vê que faz sentido, se você quer viver um evangelho mais leve, de novo, viver um evangelho de graça, de leveza, de amor, de maravilhas, que não é perfeccionismo, não é que você não vai ter problemas, longe disso, mas não tem nada mais maravilhoso do que você ter problemas e dificuldades, mas estar em paz com Deus. A gente precisa sim se arrepender, de novo, é a parte da santificação. Então não é viver no pecado, mas a gente todo dia se santificar, se tornar mais puro, se tornar melhor, mais amorosos e etc. Mas o evangelho verdadeiro é aquele onde você encontra paz profunda em Jesus Cristo, onde as acusações não existem mais, onde você está purificado nele. Se essa mensagem fez sentido para você, eu encorajo você a compartilhar com outras pessoas, sejam amigos, sejam familiares, que vocês veem que eles precisam escutar isso de verdade. Se inscreve nesse canal porque a gente vai ter outros conteúdos como esse. Deixa o seu gostei para esse vídeo chegar para outras pessoas também. A gente se vê no próximo vídeo. Valeu!